Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vamos estudar alguns conceitos básicos sobre os circuitos elétricos, beleza? Vamos nessa! Podemos definir um circuito elétrico como um conjunto de vários elementos, pessoal. Esses elementos em conjunto têm só uma função, que é a função de conduzir a corrente elétrica. Essa é a melhor definição que a gente pode fazer para circuito elétrico. Lembrando que existe uma diferença entre circuito elétrico e corrente elétrica. Vamos ver agora essa diferença. Pessoal, como eu tinha falado antes, o circuito elétrico é um conjunto de vários elementos que têm a mesma função. No nosso caso, a função de passagem de corrente elétrica. Essa corrente elétrica é o movimento ordenado das partículas portadoras de cargas elétricas. Ou seja, estão lembrados do assunto de átomos? Os átomos é que são essas cargas elétricas, tá? Então tem uma diferença entre corrente elétrica e circuito elétrico. Circuito elétrico é o conjunto de elementos que faz com que passe a corrente elétrica. E a corrente elétrica é o movimento dessas partículas com carga elétrica. Lembrando, pessoal, o átomo é a menor partícula da matéria. Tem aqui essa figura aqui, ó, que dá para explicar bem direitinho. Esse átomo, ele tem um núcleo e tem essas partes, que são três. Vê só, tem os prótons, que são as cargas positivas. Tem os elétrons, que são as cargas negativas. E tem os nêutrons, que é uma carga neutra. Esses átomos, eles têm que estar unidos e em equilíbrio. Ou seja, tem que ter a mesma quantidade de prótons, positivo, e tem que ter a mesma quantidade de elétrons, negativo. Se tiver alguma diferença dessa quantidade de prótons e elétrons, aí é que vai rolar uma passagem elétrica, vai rolar uma condução elétrica. Os elétrons não vão conseguir se mover com essa diferença de carga, tá? Outra parte que precisamos estudar são os componentes do circuito elétrico. Vê só, eu gosto de explicar esses componentes usando duas situações. A gente pode usar os verbos e os símbolos. A partir dos verbos, você vai conseguir identificar a função daquele componente. E os símbolos? É importante também saber os símbolos, porque através dos símbolos você pode identificar rapidamente um componente, tá? Vamos começar com os dispositivos de manobra. Vê só, pessoal, esse dispositivo ele é popularmente chamado de interruptor. É um simples interruptor para acender uma lâmpada, para ligar algum equipamento eletrônico, tá? Vê só, então a gente vai usar esses dois verbos aí, ó, acionar e desligar. E o interruptor ele serve apenas para isso, para acionar ou desligar um circuito. Vamos conhecer agora os capacitores e os indutores. Esses dois componentes possuem a mesma função, a função de armazenar energia, armazenar cargas elétricas, certinho? Os capacitores, eles são conhecidos como condensadores, eles armazenam cargas elétricas. E os indutores, eles também armazenam, só que eles armazenam energia na forma de campos magnéticos, que a gente conhece como bobinas, que tem a imagem aí, ó. Lembrando, pessoal, se liga na imagem do componente e no símbolo, tá? Os dois são importantes. Agora, vamos ver os resistores e geradores. Os dois têm como função comum transformar. Eles transformam algum tipo de energia. No caso dos resistores, eles transformam energia elétrica em energia térmico-luminosa. Isso é para limitar a corrente de um circuito. É como se fosse uma válvula de escape, tá? Não escapamento de carro, não. Mas é assim, ó. Se tiver um excesso de energia, ele vai transformar essa energia em luminosa ou térmica, que é para poder dissipar a energia. No caso dos geradores, o próprio nome já fala, tá? Eles geram energia. Só que a energia não é gerada do nada. A energia sempre ela é transformada. No caso, a gente pode transformar a energia térmica, mecânica, química em elétrica. Certinho? Além desses componentes do circuito, a gente tem os dispositivos de controle. Pessoal, alguns equipamentos são utilizados para poder mexer com esses circuitos elétricos. Esses equipamentos são chamados de dispositivos de controle. Tem vários, mas vamos conhecer três. Tem o amperímetro, que ele mede a intensidade da corrente elétrica.
o voltímetro, que mede a diferença de potencial entre dois pontos, para saber se a carga está saindo e chegando com a mesma intensidade. E tem um galvanômetro, que ele identifica a passagem de corrente elétrica, para saber se aquele circuito está funcionando bem ou não. Tá? Esses são os equipamentos utilizados para mexer com os circuitos elétricos, certo? Vamos aprender agora como a gente pode calcular essa intensidade de corrente elétrica, tá? Vê só, tem essa formulazinha aí, ó, que eu vou colocar agora para vocês, que é uma fórmula bem conhecida, que ela segue um pouco as leis básicas da física. Vê só, a gente tem aí, ó, 3 informações. A gente tem a intensidade da corrente elétrica, a quantidade de cargas, no caso dos átomos, e a gente tem aí, ó, um intervalo de tempo. Então, se você tiver essas informações, você pode calcular. Lembrando, tem uma dica aqui, ó, bem legal, que eu sempre mostro aos meus alunos, que a gente pode pegar essa fórmula e transformá-la nesse triângulo. Com esse triângulo, você tem 3 informações. Sempre na questão, pessoal, vai pedir uma dessas 3 informações. E para pedir uma informação, tem que dar 2. Ou seja, se na questão você tiver as 2 informações, você consegue achar a terceira. Sempre é assim, pessoal. Ele tem que dar 2 informações para poder pedir uma. Com isso, você consegue fazer a maior parte das questões. Lembrando, tá? Sempre esse intervalo de tempo ou variação de tempo tem que ser em segundos. Se na questão falar em horas, você transforma sempre para segundos. Certinho? E assim a gente termina essa videoaula, pessoal, tá? Circuitos elétricos. Não esquece desses conceitos e dessas dicas, tá? Lembrando que é muito importante estudar esse assunto porque nossa vida está rodeada de circuitos elétricos. Estamos na era digital, né, pessoal? Então, esses circuitos elétricos, eles movimentam a era digital. Sem circuito elétrico, não rola a era digital, tá? Valeu! Não esquece de compartilhar, curtir esse vídeo para ajudar o tio aí, tá? Vamos lá, vamos estudar, vamos estudar. Tchauzinho para vocês.